Primeira parte que a gente viu foi a parte mais celular e geral de organização. Agora nós vamos passar para uma segunda parte sobre o sistema nervoso, que vai falar especificamente sobre aquela parte toda sensorial e motora. Só que eu não vou, no sensorial, ficar abordando visão, audição, porque no semestre que vem vocês vão ter uma revisão especificamente dessa parte dos sentidos especiais, tá bom? Então vamos lá. Então primeiro vamos falar, então a gente falou da parte aferente, da parte eferente, justamente agora nós vamos focar um pouco nas aferências sensoriais, nas eferências motoras e, é claro, na parte dos reflexos, que são a integração entre elas, tá? Então, o que nós temos? Neurônios, aqueles neurônios pseudo-unipolares, aferentes, eles têm o corpo celular deles lá no gânglio da raiz dorsal do sistema nervoso ou no gânglio associado a um dos pares de nervos cranianos, né? E ele vai inervar o tecido. A inervação dele, a parte sensitiva dessa extensão vai diretamente cair no axônio, o axônio vai carregar a informação para o sistema nervoso central. Então, a transdução é o processo pelo qual qualquer informação que está no tecido periférico é transformada em potenciais de ação, que na verdade é a língua que o sistema nervoso compreende, certo? Então, chama transdução esse processo. E nós sabemos que os nossos receptores podem ser variados e podem se localizar em diversos lugares. Vai depender da função do receptor. Na pele, nós temos principalmente terminações nervosas livres e terminações especializadas, encapsuladas, com conformação que permite transduzir informações mecânicas, tá bom? As terminações nervosas livres geralmente estão associadas à informação de dor e temperatura dos tecidos. Agora, nos órgãos especiais, dos sentidos especiais, a gente tem células especializadas. Então, por exemplo, lá no epitélio olfatório, nós temos neurônios que fazem diretamente essa transdução, porque as moléculas que informam o cheiro, né, elas são detectadas por proteínas de membrana que ficam nesses próprios neurônios. Existem outras situações em que você tem uma célula sensorial que manda a informação para o neurônio sensitivo ou para o neurônio aferente, tá? Isso é o caso, por exemplo, da orelha interna. Então, aquelas células ciliadas da orelha interna que fazem a transdução da informação auditória ou da informação de movimento, elas são células especializadas que se comunicam com neurônios, tá bom? Esses terminais aqui encapsulados têm tecido conectivo no entorno do terminal neuronal, ou então aqui a gente tem novamente um neurônio diretamente fazendo a transdução. No olho, nossos fotorreceptores são também neurônios, tá? Então, as características do receptor vão depender da classe, da modalidade, submodalidade, do campo receptivo, do ajuste do modo de disparo. Então, a gente vai dar uma olhada nessas características rapidamente. Em primeiro lugar, os receptores, né, podem ser classificados conforme o tipo de estímulo que ele transduz, né? Então, nós temos quimiorreceptores que vão transduzir informação química. A gente tem os odores e a gustação como as principais moléculas que a gente lembra quando fala disso, mas também um monte de receptor da parte de manutenção da homeostase também entra nessa característica. Então, receptores que são sensíveis ao oxigênio, à glicose, tá? São receptores que caem nessa categoria. Se uma molécula estimulou, é um quimiorreceptor. Mecanorreceptores, como o próprio nome diz, vão fazer transdução de informação mecânica. Então, informação de pressão, como é o caso dos varoreceptores e, é claro, alguns espelhamentos da pele. De estiramento celular, que são o caso dos osmorreceptores, receptores de osmolaridade do meio interno do organismo, e também receptores da pele, né, e dos músculos. Receptores de vibração, aceleração, aqui entre aquelas células ciliadas da orelha interna, né, aceleração em ondas sonoras. Então, são todos mecanorreceptores, transduzem uma informação mecânica, uma energia mecânica em potenciais de ação, né? Os fotorreceptores são aqueles que trabalham na retina, tá? Para a transdução da informação eletromagnética, e os termorreceptores fazem a transdução de calor relativo, tanto para esquentar quanto para esfriar. Já as modalidades sensoriais são aquelas que a gente conhece
mais classicamente, só que é muito mais do que aquilo. Então, nós temos gustação, olfação, audição, visão e tato, são os 5 sentidos clássicos, mas também a gente tem equilíbrio, propriocepção, que é a percepção de como está como o seu organismo está se posicionando e qual tipo de tensão que ele está suportando, por exemplo, de peso, tá? Dor, temperatura e sensações viscerais, que nem sempre são conscientes, tá? Aqui tem uma tabela, eu vou passar para vocês, quando eu for passar aquele estudo dirigido que eu prometi, eu vou colocar essa tabela aqui para vocês poderem olhar com mais calma, se precisarem, se quiserem, tá bom? Ela é do Candel, um livro excelente de neuro, para quem gosta de neuro, tá? Mas ele fala do sistema sensorial, a modalidade, o tipo de estímulo que é trabalhado nessa modalidade, a classe do receptor e as células receptoras quais são. Não vou ficar passando por isso agora, porque a nossa intenção é ver isso com detalhe, mas depois vocês dão uma olhadinha nisso aqui, tá bom? Agora, cada modalidade tem o que a gente chama de submodalidades, que dão uma variabilidade maior, aumentam o leque de possibilidades de recepção dessas células, tá bom? Então, por exemplo, aqui na visão a gente tem submodalidades. Nós temos os cones que são especializados para cor azul, os cones verdes, os cones vermelhos e bastonete, né? Então, não é uma informação só. A energia eletromagnética, ela tem uma variabilidade muito grande. Então, é através da combinação da recepção de cada um dessa população diferente de neurônios que o seu sistema nervoso vai inferir, ou vai perceber, ou vai receber a informação que está sendo levada a ele, né? Então, se você tem, por exemplo, uma cor que cai aqui nessa faixa de energia luminosa, você vai ter um pouquinho dos cones azuis sendo acionados, em maior intensidade cones vermelhos, e uma intensidade mais ou menos similar, cones verdes e bastonetes, é claro, dependendo da intensidade dessa informação, né? Então, isso aqui está exatamente representado aqui, tá vendo? Então, a gente tem uma faixa específica de informação luminosa com um acionamento diferenciado dependendo da população de células. Isso é levado para o sistema nervoso como um código. E ele vai traduzir esse código, né? Então, é como se você pensar em teclas de piano. Você pode tocar 4, 5 teclas de piano e essa é uma informação composta de diversas informações menores que vai ser interpretada depois. No caso do calor, por exemplo, nós temos 3 tipos de recepção para calor: calor ameno, calor intenso e dor. Então, nós temos 3 populações de neurônios aqui. Uma população, ela vai disparar quando o calor aumenta um pouquinho. Então, você vai sentir que aquilo lá está morno. Se essa população estiver acionada e as outras 2 populações não estiverem acionadas, significa que você está lidando com uma temperatura morna. Quando você aumenta o estímulo da temperatura, você aciona uma segunda população de neurônios, que tem um limiar mais alto para ser acionado. Então, aqui, quando essas 2 populações de neurônio estão acionadas, isso está indicando para o seu sistema nervoso que você está numa situação de muito calor, um calor mais intenso, mais alto. Se você chega a acionar uma terceira população de neurônio que tem um limiar ainda mais alto, na verdade, esse neurônio aqui já não faz mais parte da informação de calor, mas ele agora é um nociceptor que vai estar informando o seu sistema nervoso de que alguma lesão pode estar acontecendo ali. Então, você continua sentindo calor intenso, mas você soma a esse calor intenso a sensação de dor, tá bom? Os campos receptivos são as áreas dos terminais neuronais que vão receber uma informação. Isso funciona para qualquer tipo de recepção, tá? Então, olha só, por exemplo, aqui nós temos diferentes neurônios sensitivos de tato, né? E cada um tem a sua área da pele onde ele pode ser acionado, né? Então, se eu fizer um estímulo aqui, esse cara que vai ser acionado. Se eu fizer um estímulo aqui, esse cara que vai ser acionado, e assim por diante. De novo, isso é um código. Então, se esse cara for acionado, existe toda uma via neural até chegar no córtex somatosensorial, que é a via especificamente acionada por esse cara, e o seu córtex vai saber que a informação veio dessa região da sua pele.
A gente chama isso de linha rotulada, certo? Então, existe um caminho, uma via de neurônios, um atrás do outro, até chegar no córtex. Lembra que quando a informação chega no córtex, é quando ela fica consciente para você, né? Então, se chegou no córtex naquela área específica, ele sabe de onde veio aquela informação. Se você colocar um estímulo aqui e outro aqui, seu córtex vai saber que são 2 pontos diferentes de estimulação e cada ponto está nessa região e nessa região da pele, tá bom? Então, de novo, você tem códigos tanto de informação espacial quanto de informação de intensidade. Então, o que acontece é que os campos receptivos, eles variam de tamanho conforme o lugar da pele que você está considerando, ou conforme o lugar da retina, por exemplo, que você está considerando. A gente tem diferentes campos receptivos também, né, para recepção de informação luminosa na retina. Mas falando da pele, nós temos regiões da pele onde os campos receptivos são muito pequenininhos. Se são campos receptivos pequenos, a ativação de 2 pontos separados vai afetar de forma separada 2 neurônios. Um neurônio com um campo receptivo pequenininho aqui e outro com um campo receptivo pequenininho aqui. Então, se são 2 neurônios ativados separadamente, seu córtex sabe que são 2 pontos separados de estimulação. Só que nessa região da pele, por exemplo, você tem um grande campo receptivo de um neurônio apenas. Se você colocar 2 estimulações separadas na mesma distância nessa região, você vai ativar um neurônio só, não 2. Seu córtex não tem como saber que isso aqui são 2 estímulos. Ele vai pensar que é um só, porque você não está acionando linhas rotuladas separadas para aquela mesma informação. Então, se uma informação cai no mesmo neurônio, se 2 informações, 3, 4, 10, tantas quanto forem, caírem no mesmo neurônio, o seu sistema nervoso tem ali só uma informação. Então, campos receptivos menores significa que você tem mais detalhe de informação, só que também, ao mesmo tempo, você precisa de mais neurônios necessários. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas por que então não é no corpo inteiro que se tem aqueles campos receptivos pequenininhos para a gente ter um detalhe de informação grande, né, um alto detalhamento de informação no corpo inteiro? É porque também tem que existir uma economia de energia, né? O sistema nervoso precisa de espaço, mais neurônio significa mais espaço, e também mais neurônio significa mais gasto de energia. Então, evolução é inteligente, ela vai preservar aquilo que é útil para o indivíduo, na grande maioria das vezes. Então, se não tem necessidade de gasto de energia e espaço, não será mantido, né? Aqui, então, a gente tem mais ou menos o mesmo raciocínio. Você tem 2 campos receptivos separados sendo estimulados, mas nesse caso, veja bem, apesar do neurônio sensorial primário ele ter campos receptivos pequenos, no primeiro caso, ambos aqui vão terminar num segundo único neurônio sensorial secundário. Ou seja, esse detalhamento se perdeu, porque eles caíram no mesmo neurônio. Não tem como, de novo, seu sistema nervoso saber, seu córtex receber essa informação separada quando ela é reunida aqui, né? No segundo caso, não. Ela é mantida separada ao longo da via. Novamente, então nós precisamos ter a noção de que você só vai saber que uma informação é diferente da outra se você tiver vias diferentes acionadas. Se você aglutinar tudo numa via só, você perde essa separação. E, por fim, a gente tem também muitos diferentes modos de funcionamento desses neurônios, né? Então, você tem, por exemplo, neurônios que... Aqui a gente tem a estimulação, tá vendo? Representada. Então, se você mantém essa estimulação ao longo do tempo, esse neurônio vai manter disparos ao longo desse tempo. Alguns deles vão manter disparos em menor frequência, alguns deles vão manter disparos em maior frequência, tá? E isso aqui são aqueles neurônios que a gente chama de tônicos. Eles vão manter o disparo enquanto você mantiver o estímulo. Alguns neurônios não ficam disparando enquanto o estímulo está parado. Então, se você tem um estímulo que é estável ao longo do tempo, esse neurônio vai disparar só no início e no final, porque ele só dispara na variação do estímulo. Então, aqui variou, dispara. Aqui variou, dispara. Aumentou, dispara. Diminuiu, dispara. Manteve normal, manteve estável. Ele para de disparar. Tá bom? Então, isso acontece com esses neurônios que a gente chama de fásicos. Então, neurônios tônicos disparam ao longo de toda a estimulação. Neurônios fásicos disparam apenas quando a informação muda.
Então, se você faz agora uma rampa onde a mudança da informação dura mais, esse neurônio vai disparar por mais tempo. Isso está sendo mostrado aqui, ó. Aqui, tá, de novo, o estímulo está aparecendo em rampa, existe uma alteração constante, não uma constância do estímulo, mas uma alteração constante do estímulo. Então, ele continua disparando e aqui a mesma coisa. Continua disparando enquanto está havendo mudança do estímulo. São os fásicos.